Neste dia, o dia especial de São Valentim, pensamos em dar uma olhada na história de limpar bundas medievais. Durante a Alta Idade Média, um dos cortesãos mais íntimos, o preparador do banquinho, e quando dizemos banquinho não estamos nos referindo a algo usado para se sentar, era uma coisa. Isso nos fez pensar e percebemos que a história da limpeza de bundas é bastante fascinante e não podíamos esperar para compartilhar. Então, feliz Dia dos Namorados e bem-vindo à limpeza de fundo com loucura medieval. Áspero nas bordas. Desde o início da civilização, só podemos supor a diversidade de ferramentas naturais usadas pelos humanos para a higiene anal. Musgo, penas, folhas, grama, pelo, varas, a própria mão ou possivelmente a de outra pessoa, provavelmente todos foram utilizados em algum momento, bem como enxaguando com água ou neve. Acredita-se que os minoanos de Creta inventaram o primeiro vaso sanitário com descarga há cerca de 4.000 anos. Para se limparem, os antigos gregos usavam pedregulhos, pozói ou pedaços quebrados de cerâmica chamados ostraca. Na Atenas clássica, quando se decidia banir um cidadão, os votos eram lançados escrevendo o nome da pessoa a ser exilada em um fragmento de ostracá. Se os votos fossem contra uma pessoa específica, ela era exilada da cidade por uma década. É daí que surgiu o termo ostracismo. Pesquisadores sugeriram que os fragmentos de um voto podem ter sido reutilizados para limpar o traseiro, insultando a pessoa exilada ao sujar seu nome. Muitos persoi foram encontrados em banheiros gregos e romanos por todo o Mediterrâneo. Na Ágora, espaço público central de Atenas, os persoi encontrados têm de 3 a 10 centímetros de diâmetro e bordas suaves para minimizar danos, embora o uso prolongado desses instrumentos grosseiros provavelmente resultasse em dor extrema e risco de hemorroidas externas. Uma taça de vinho grega do século VI, ano 100, foi encontrada em Orvieto, Itália. Mostra um homem agachado para defecar com uma bengala em uma mão para manter o equilíbrio e uma pedra na outra para limpar seu traseiro. Um antigo provérbio grego enfatiza os benefícios de ser frugal ao afirmar que, cito, 3 pedras são suficientes para limpar o traseiro. Uma situação complicada. Vestígios de banheiros públicos romanos são encontrados por todo o antigo império. Esponjas em bastões de madeira eram usadas para lavar as nádegas. Conhecido como tersorium, o bastão era mergulhado no canal de água em frente ao banheiro e depois enfiado pelo buraco abaixo da latrina para limpar o corpo do usuário. Depois era lavado e deixado de molho em salmoura ou vinagre antes da reutilização. Não exatamente a ideia mais higiênica. Durante o primeiro século do 100, o filósofo romano Sêneca, o jovem, relatou que um gladiador germânico cometeu suicídio ao se esconder nos banheiros de um anfiteatro e depois enfiar o bastão do vaso sanitário na própria garganta. Sim, filosofe isso, Sêneca. Apenas sente-se com isso e pense um pouco, Sêneca. Ele escreveu, cito, o bastão no qual uma esponja é colocada para a limpeza da sujeira presa, ele enfiou todo o caminho em sua garganta. É sombrio pensar que o tersorium pode ter sido usado de forma semelhante à escova sanitária moderna. Fragmentos de tecido foram descobertos em um esgoto de Herculaneum, Itália, cidade soterrada em 79 d.C. pela erupção do Vesúvio. É possível que tenham sido usados para limpar o corpo, embora o tecido fosse caro e feito à mão na época, então usá-lo para isso teria sido bastante extravagante. Fique mais pegajoso. Na China, havia uma referência ao uso de papel higiênico já no século VI, quando o político multitalentoso Yan Zizhu escreveu citando papel, no qual há citações e comentários dos 5 clássicos, ou os nomes dos sábios que eu não ousaria usar para fins de banheiro. É uma pena que ele não tenha conseguido pegar alguns dos jornais que são lidos hoje. Durante a posterior dinastia Tang, em 851, um viajante árabe para a China comentou que, citando,
Os chineses não se lavam com água quando terminam suas necessidades, mas apenas se limpam com papel. Durante o século XIV, 10 milhões de pacotes de 1.000 a 10.000 folhas de papel higiênico eram fabricados anualmente apenas na província de Zhejiang. Em 720.000, na dinastia Ming, uma provisão anual de 720.000 folhas de papel higiênico foi feita para uso no tribunal na capital Nanjing. Registros imperiais mostram que a família do imperador Hongwu usava 15.000 folhas de papel extra macio especialmente produzido, e que cada folha era perfumada. Contudo, nem todos tinham tanto apreço por papel higiênico. O escritor e humorista francês do século XVI, François Rabelais, tem um de seus personagens fictícios, Gargantua, investigando várias maneiras de limpar o traseiro de Juan após defecar. Ele tentou de tudo, desde uma máscara de veludo de uma dama, que lhe deu, citando, uma sensação mais agradável no traseiro, até citando, gato nascido em março, mas suas garras ulceraram todo o seu períneo. Ele descartou o papel como a melhor forma de limpeza porque, citando, as bolas sempre ficam sujas quando se usa papel para limpar o traseiro. Em vez disso, Gargantua decidiu que, citando, não havia nada melhor para limpar o traseiro do que um bom gancinho felpudo. Quando monges e missionários trouxeram o budismo para a China e o Japão, eles levaram o sulaca com eles. O instrumento, geralmente feito de bambu ou outra madeira, se parecia com uma espátula ou colher. As extremidades enroladas em pano eram usadas para raspar excrementos. Os bastões eram populares por serem baratos, laváveis e reutilizáveis. Arqueólogos encontraram 2.000 anos em banheiros na cidade de Dunhuang, em 1992. Esta era uma base militar e estação de retransmissão da dinastia Han, no extremo leste da Rota da Seda. Vestígios de matéria fecal preservada encontrada no pano continham restos de verme-chicote, tênia, lombriga e facíola hepática chinesa. Não apenas qualquer velho banquinho. Durante o período Tudor, a corte real, e não o parlamento, era a arena política mais importante, e qualquer pessoa que quisesse se tornar alguém precisava se tornar um cortesão, e não um deputado. Como um dos cortesãos mais próximos do rei, um homem poderia alcançar extraordinários níveis de poder e riqueza. Em seu livro, Henry, Virtuous Prince, o historiador Tudor David Stark explicou como, citação, em 1493, Henry VII rompeu com a tradição e criou um novo departamento da Casa Real. Historicamente, havia 2 departamentos, o do Lord Steward, que fornecia comida e bebida, e o do Lord Chamberlain, que lidava com a cerimônia e o serviço pessoal do rei. A estes, Henry adicionou um terceiro, a Câmara Secreta ou Privada. Esta assumiu a responsabilidade pelo serviço pessoal do rei. Também foi usada, como o nome indica, para impor uma separação muito mais rigorosa entre as vidas pública e privada do rei. Como titular do cargo de camareiro do rei, ninguém poderia estar mais próximo ou ser mais íntimo do rei, pois ele era responsável pelo vaso sanitário do monarca ou banquinho fechado e ajudava o rei quando ele se aliviava. Nos primeiros dias, o trabalho envolvia ajudar o rei a remover suas roupas antes de sentar em seu chiffonier, incluindo provavelmente a limpeza e lavagem das partes íntimas reais. Como o rei e sua comitiva viajavam frequentemente de palácio em palácio e visitavam as casas de seus súditos mais ricos, era necessário fazer arranjos para a custódia do banquinho ou cadeira em si. Era preciso achar um quarto privado adequado, onde pudessem pendurar cortinas e fornecer utensílios de lavagem, como tigela de água e toalhas. Isso ficava perto do quarto do rei, onde os cavalheiros de sua câmara privada estavam próximos. Despir e vestir um monarca também não era tarefa fácil, especialmente no inverno, quando as roupas eram grossas e pesadas e muitas vezes tinham fechos complicados. O homem escolhido por Henrique VII para este papel íntimo tinha que ser alguém em quem ele confiasse plenamente e se sentisse confortável para confidenciar. Ele escolheu Hugh Denise, cujo avô era um cavaleiro. Denise casou-se bem, e ele não apenas ajudou Henrique Tudor com sua ablução, mas ascendeu para se tornar o tesoureiro do rei.
De acordo com Stark, desde a época da criação da Câmara Secreta, isso aumentou muito a importância do noivo e seu portfólio. Denise se tornou chefe do novo departamento. Ele controlava o acesso ao rei e era responsável por suas necessidades diárias. Denise se tornou o tesoureiro pessoal do rei, gerenciando uma conta posteriormente conhecida como Bolsa Privada. Quando Henrique VIII, filho de Tudor, se tornou rei, ele nomeou seu grande amigo Sir William Compton como chefe limpador de traseiros real. Para nunca ser superado, ele também tinha 6 escudeiros do corpo que o acordavam às 8 da manhã, ajudavam-no a trocar de roupa íntima e o colocavam de volta na cama à noite. Eles também o ajudavam a comer. O cargo tornou-se redundante após Maria e, posteriormente, Elizabeth assumirem o poder. O último tratador do estábulo provavelmente foi Michael Stanhope, que serviu a Edward VI, irmão deles. Stanhope foi enforcado por crime grave antes da morte de Edward. Sob os Stuarts, a posição foi adaptada para a de tratador do estábulo, um papel mais focado em vestir o monarca do que cuidar de sua higiene pessoal. A grande necessidade da época. A maioria dos medievais usava penicos e provavelmente ficava satisfeita com um punhado de palha ou musgo para remover quaisquer resíduos na parte traseira. No século XVIII, alguns que podiam pagar levavam livros consigo para o duplo propósito de ler e limpar, como o amigo do Lord Chesterfield. Em 1747, ele escreveu uma carta para seu filho explicando como um conhecido, citando, comprou uma edição comum de Horácio, da qual ele arrancou gradualmente algumas páginas, levou-as consigo para aquele lugar necessário, leu-as primeiro e depois as enviou como um sacrifício para Closina. Closina, sendo a deusa que presidia o maior dreno do sistema de esgoto em Roma, aparentemente ela até tinha um culto com um santuário. Quem diria? Somente em 1857 que o nova-iorquino Joseph Gates comercializou um papel medicado para o banheiro, tornando o papel higiênico moderno comercialmente disponível. O produto foi anunciado como uma necessidade e não um luxo. Gates afirmou que o papel impresso continha químicos que poderiam envenenar partes sensíveis do corpo. A patente inglesa para o papel higiênico surgiu em 1880, mas a versão suave só foi desenvolvida em 1936. Ao longo do século XX na Inglaterra, muitas pessoas usavam quadrados de jornal para se limpar que penduravam de um gancho no banheiro externo. Nos Estados Unidos, da América, sabugos de milho secos eram populares no século XVIII, mas posteriormente os americanos também usaram jornais e revistas. Publicado desde 1792, o Almanaque do Agricultor era a escolha popular para pendurar na casa de banho, tanto que a empresa começou a pré-perfurar um buraco no canto do manual para facilitar a pendura. Hoje em dia, as pessoas não reconhecem a sorte que têm em ter um traseiro limpo. Temos encanamento interno, vasos sanitários e bidês. Para os que gostam de se limpar, a escolha de materiais para polimento é insana. Existem lenços umedecidos para o bumbum, além de papéis higiênicos acolchoados, matelassê, perfumados e com loção. Rolos impregnados com óleo de coco, aloe vera ou baunilha. Até mesmo rolos de papel higiênico de framboesa e ruibarbo ou ameixa açucarada. Você poderia dizer que finalmente alcançamos o ápice da higiene anal. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Se você estiver assistindo isso no banheiro, lave as mãos. Sério, estou olhando para você, Alex. Inscreva-se se curtiu, pois voltamos toda sexta com um novo vídeo. Desejo a todos uma ótima semana, saúde